Um abraço fraterno e solidário, cumprimento a cada uma que aceitou o convite da Fundação Perseu Abramo para fazer parte deste curso, presencial e virtualmente. Quero também parabenizar mais essa iniciativa da direção da Fundação Perseu Abramo, em cooperação com o Instituto de Economia, o Centro de Estudos Sindicais de Economia do Trabalho. A Fundação Perseu Abramo está prestes a concluir 30 anos de atividades, com um trabalho inegável para um partido dos trabalhadores, mas também para a sociedade, uma instituição que se diferencia das demais, da experiência brasileira, e quero dizer que estou muito honrado pela oportunidade de fazer parte da abertura deste curso, que reúne 3 dezenas de professores. É um privilégio, uma fundação do Partido dos Trabalhadores, oferecer um curso com a qualidade, com a profundidade, num momento decisivo da história brasileira, né? Então, tem que falar um pouco mais alto, é isso? Bom. É, a minha perspectiva aqui, olha, obviamente, nós estamos falando aqui de 3 temas: desenvolvimento, né, trabalho e políticas públicas. É óbvio que eu não tenho condições aqui nesse tempo que foi determinado, que já é longevo, inclusive, poder falar com qualidade e profundidade, porque certamente nós teremos professores que vão tratar mais especificamente com cada um dos temas. Então, eu imaginei que eu poderia trazer alguns elementos de reflexão que possivelmente serão tratados com maior profundidade e qualidade nas próximas aulas, né? Certamente a minha exposição aqui, ela não vai ser convencional, porque não vou me preocupar em tratar aspectos mais do presente, mais do curto prazo, a discussão dos dias de hoje, não é sobre a situação do governo federal ou a situação mais ampla mundial. Eu gostaria, na verdade, de deixar aqui uma reflexão, não é, que desse conta de uma expectativa mais ampla, né? Ou seja, nós estamos vivendo um momento decisivo, pelo menos é assim que eu penso, né? Trato sempre como uma mudança de época, uma inflexão histórica, e o papel de um partido, o papel do movimento social, especialmente no espectro político da esquerda, é sempre trabalhar, não é, com a temática da esperança, não é? Porque nós fazemos parte daqueles que compreendem, não é, a possibilidade de amanhã ser melhor do que hoje. É isso que nos fundamenta do ponto de vista da reunião dos nossos esforços físicos e mentais, né? Disputar o futuro significa justamente entender que ele pode ser melhor que o presente, porque se for para ser pior que o presente, é melhor então não tratarmos dele, né? Não significa esconder, obviamente, os riscos do futuro, mas eu só quero dizer que só há futuro quando se planeja. Sem planejamento, o que sobra é o destino. O destino. Não é? E, portanto, se nós queremos ter futuro, é necessário planejarmos e disputarmos esse futuro. E para podermos disputar o futuro, nós temos que saber qual é o nosso ponto de partida, onde nós nos encontramos. E falar sobre o futuro é, sobretudo, já ter em conhecimento que a classe trabalhadora de 2050, isto é, daqui 25 anos, ela já nasceu, ela já está viva. E é uma classe trabalhadora que tem 70% dela nascido em famílias muito pobres. Ou seja, é um segmento que vai dominar a sociedade brasileira, oriunda de famílias muito pobres e demandantes de políticas públicas, demandantes de trabalhos que possam, de certa maneira, dignificar a sua própria trajetória de vida. Agora, isso não está dado, a não ser que nós imaginemos que o destino, como se pensava no século XIX, não é? Que o problema do Brasil era o problema apenas temporal, ou seja, nós éramos um país que tinha um atraso, mas um atraso temporal, porque o nosso país teria se originado no início do século XIX, enquanto a Europa, que era a nossa referência, constituída de países que já existiam há mais tempo. Então, nós estávamos, na verdade, assegurados no nosso futuro.
futuro seria muito melhor do que o presente, apenas porque nós cumpriríamos uma trajetória que outros países já teriam cumprido, né? O país era a ideia de emergente e o seu desenvolvimento estaria garantido, né? O que modifica-se profundamente há 100 anos atrás, na década de 1920, década de 1930, não é? Quando a visão da esquerda daquela época compreendeu que o atraso não era um atraso temporal, o atraso se devia justamente da forma com que o Brasil se inseria no mundo. Ele se inseria numa forma subordinada, numa forma, como dizia Oswaldo de Andrade, o Brasil era um país da sobremesa, né? Ou seja, um país que produzia produtos que serviam de sobremesa, como era o café, o açúcar, né? O cacau. São, obviamente, produtos importantes de serem exportados, e como nós todos sabemos e gostamos, a sobremesa é muito importante, mas ela não é o prato essencial. Então, se o Brasil quisesse ter um futuro diferente daquele que estava praticamente condenado do ponto de vista do seu destino, significaria mudar a sua posição em relação ao mundo, né? Participar da divisão internacional do trabalho de forma diferente. E isso significou, na verdade, um esforço grandioso a partir da Revolução de 1930 em torno da transformação de um país agrário num país urbano industrial, num país que constitui, na verdade, uma estrutura de classes conhecidas como, de um lado, uma burguesia, de outro lado, a classe trabalhadora, o operariado industrial, né? Estou chamando a atenção para esse fato, sobretudo por considerar que a sociedade urbana industrial, né, que foi produto de um projeto de país constituído, sobretudo a partir da Revolução de 30, ficou para trás. Nós não somos mais um país industrial, certo? O país, no início dos anos 1980, tinha uma base industrial que era superior à soma do que a Coreia e a China produziam. Certo? E nós perdemos essa posição. Éramos a sexta maior indústria do mundo, hoje somos a 16ª, ou seja, o país perdeu o que tinha como base da estruturação de uma sociedade pela qual, inclusive, o Partido dos Trabalhadores se originou. E o que nós temos hoje é uma sociedade muito diferente daquela época, né? Uma sociedade de serviços, uma sociedade profundamente interconectada pelo que nós podemos reconhecer como a era digital, da digitalização, né? Então, é preciso, obviamente, ter um ponto de partida da onde se deu essa mudança, né? E ela certamente está relacionada ao que acontece no Brasil do ponto de vista da correlação de forças no final dos anos de 1980 e início dos anos de 1990. Ali é nosso modo de ver, não é? É o ponto de partida, é a virada, a divisão de águas no Brasil, porque nós ingressamos num outro sentido em que mudou a forma com que o Brasil participa do mundo. Nós hoje temos uma base de inserção no mundo em que nós somos um país que depende da produção e exportação de produtos primários, e sem isso, inclusive, nós não temos receita suficiente para absorver o que está em conta do que há de mais avançado. Ou seja, o Brasil hoje é o quarto maior mercado de produtos e serviços digitais. E nós produzimos muito pouco isso. Nós dependemos, na verdade, da importação. E esta importação ela só é financiada pela receita que se obtém exportando produtos primários. Então, já quero aqui de início não ter uma crítica a essa forma de organização do modelo econômico brasileiro, porque ele é fundamental para que possamos ter as novidades, o celular, toda a modernidade digital, ela só existe por conta do financiamento que vem da produção primário exportadora brasileira, mas ela não é suficiente para estruturar uma sociedade pela qual nós convivemos com uma desestruturação das classes tradicionais do capitalismo brasileiro, né? Nós não temos mais a burguesia industrial que chegamos a ter no final dos anos 70 e 80, e não temos mais aquela classe operária e uma classe média salariada como chegamos a ter há 40 anos atrás. Então, isso se trata de um outro país, né? De uma outra sociedade. E por isso que é fundamental, a nosso modo de ver, ao se tratar do tema do desenvolvimento, do trabalho e do Estado, através do que ele se instrumenta, que são as políticas públicas, a partir de conceitos novos.
conceitos diferentes daqueles que nós utilizávamos ou que foram utilizados no século passado. Ou seja, os conceitos que nós temos hoje de desenvolvimento, mesmo de trabalho e de políticas públicas, eu diria assim, estão cada vez mais insuficientes para dar conta dessa nova realidade pela qual nós estamos vivendo. Não é? A começar pelo fato de que a imagem que se tem da transformação da sociedade, não é? É uma imagem que se construiu em torno do capitalismo e do socialismo, por exemplo, que são fundamentos básicos de uma sociedade da era industrial, em que a indústria é o fomento pela qual se estrutura uma sociedade de classes. Não é? É difícil imaginar se esses mesmos conceitos de capitalismo e socialismo se manteriam numa sociedade muito diferente como estamos vivendo hoje. Numa sociedade de serviços, numa sociedade em que o setor terciário responde por quase 80% total das atividades humanas. E grande parte delas, inclusive, desconhecidas pelos conceitos que nós temos hoje de identificar o que é trabalho. Né? A começar pelo fato de que o conceito de trabalho é uma construção, é uma invenção própria da era industrial, da industrialização. Por exemplo, se olhássemos o Brasil há 100 anos atrás, né, quando foi feito o primeiro censo agropecuário, em 1920 no Brasil, não é? Quer dizer, a ideia de trabalho era muito diferente daquela que se foi constituindo ao longo do tempo. Ou seja, o trabalho não se separava entre trabalho em casa e o trabalho fora de casa, porque as pessoas viviam onde trabalhavam, viviam em fazendas, no campo. Então não há separação como se conheceu e se fundamenta ainda nos dias de hoje a ideia do trabalho em casa e o trabalho fora de casa. Não é? Ou seja, a luta dos trabalhadores, das trabalhadoras, através dos seus sindicatos, partidos, não é? Em torno da defesa dos direitos sociais e trabalhistas, se concentrou basicamente no trabalho feito fora de casa, no trabalho na fábrica, no banco, no comércio, enquanto que o trabalho em casa, especialmente com a urbanização, né, em que as pessoas não moram mais onde trabalham, foram morar em cidades, mas não mais na fazenda, esse trabalho feito em casa, o trabalho de cuidados, né, todo o trabalho relacionado à reprodução humana, ele ficou excluído da possibilidade de reconhecimento de direitos sociais e trabalhistas. Esse trabalho humano nem faz parte da contabilidade nacional, não se contabiliza no PIB, por exemplo. Não é? E a luta organizativa de direitos, né, foi muito importante, mas ela se concentrou basicamente em locais determinados de exercício desse trabalho. Então, por exemplo, né, lavar louça em casa por 30 anos não tem salário mínimo, não tem representação, não tem acesso à aposentadoria depois de ter trabalhado em casa lavando louça. Mas esse mesmo trabalho, lavando louça, feito em outro local, como por exemplo um restaurante, um hotel, um bar, lavar louça em outro local dá direito a ser reconhecido, né, ter acesso até sindicato, salário mínimo e pode se aposentar lavando louça num restaurante. Então, esse conceito de trabalho é um conceito que vem justamente de uma concepção de uma sociedade, em que a ideia do desenvolvimento é uma ideia do progresso, da transformação material. A ideia do desenvolvimento constituída na era industrial partia do pressuposto, não é, de que a natureza era um recurso natural inesgotável. E que, portanto, quanto mais transformar a natureza, não é, seria absolutamente fundamental para se garantir o desenvolvimento enquanto progresso das forças produtivas. Hoje sabemos, melhor dizendo, desde o início dos anos 1970, né, em que estudiosos, pesquisadores começaram a chamar a atenção de que seria impossível, na verdade, continuar, não é, a esse modelo de expansão sem limites. Né? Os limites do crescimento econômico é o primeiro estudo que chama atenção para o fato de que a natureza não é um mero recurso natural de uso inesgotável. Né? Não seria possível reproduzir o padrão de produção e consumo conduzido a partir da experiência dos Estados Unidos. Né? O sonho americano, o way of life, ou seja, o caminho, né, da boa vida seria a produção através de um consumo alargado, né, de casas grandiosas com vários automóveis, né, casas que eram cada vez maiores para famílias cada vez menores. Né?
famílias da sociedade agrária eram famílias de 10, 15 pessoas, né? Uma expectativa média de vida de em torno de 34 anos, há 100 anos atrás no Brasil, por exemplo, as mulheres podiam ter entre 10 a 14 filhos, né? Que espaço numa sociedade como aquela permitia às mulheres, né? Mas as casas não eram tão grandes, por quê? Porque a casa era um espaço não apenas da reprodução humana, mas era um espaço de construção social e de coesão social. As casas na sociedade, na era industrial, não é? São casas, em geral, os mais abastados, casas maiores, em que, na verdade, moram menos pessoas, né? Mas essas casas são quase depósitos pelos quais a gente precisa estocar os bens de consumo que são referência na sociedade. Então, tem que ter televisores, rádio, micro-onda, né? Ter um guarda-roupa com muitas roupas, que muitas vezes não se usa, mas talvez pode se usar em algum dia. Ou seja, é uma sociedade do consumo, porque partia-se do pressuposto que a natureza era um recurso de uso inesgotável. Quer dizer, isso está cada vez mais claro do ponto de vista da consciência humana, todavia, não se fundamenta na realidade. Porque, apesar de várias COPs sendo realizadas no mundo, né, sob o conceito de desenvolvimento sustentável, criado no final dos anos 1980, não se chegou a um bom termo de, pelo menos, interromper a aceleração da temperatura. Certo? Nós estamos vivendo um mundo com temperatura crescentes e com enormes consequências, né, para o planeta. E sobre isso, os dados, as informações, os estudos são extremamente insuficientes. Inclusive, falando especialmente do Brasil, né? Nós teremos várias das cidades conhecidas hoje, cidades litorâneas, que serão inundadas. E nós não temos a menor ideia qual é o impacto sobre isso. Certo? Nós já sabemos que há reação na população em relação aos riscos colocados de alagamento, de desmoronamento, de decisão, não é? De tomada de orientação sobre a vida, sobre moradia. Não é? Então, esse é um aspecto pela qual se disputa o futuro. Que futuro vai ser o Brasil na medida em que nós teremos parcelas do nosso território? A estimativa varia entre 2 a 6 milhões de pessoas que estão afetadas pela elevação do nível do mar. Quer dizer, o que temos a dizer do ponto de vista de uma visão de futuro, de disputa do futuro em relação a esse tema? A ampliação do semiárido brasileiro, os problemas das secas, né? Então, são questões que se colocam na medida em que o desenvolvimento não pode ser visto apenas e tão somente, não é, como a possibilidade de expansão das forças produtivas, destruindo a natureza. Né? Nós temos também uma outra questão importante do ponto de vista de decisão nacional, em termos do seu desenvolvimento, relacionado ao esgotamento do, digamos assim, da ordem mundial. Né? O fim da Guerra Fria, em 1991, gerou a expectativa, inclusive dentro do Partido Republicano nos Estados Unidos, que se abriria ali o novo século dos Estados Unidos. Né? E nós estamos verificando, já decorrido mais de 3 décadas, não é, que isso não é verdade. Pelo contrário, nós estamos observando um deslocamento do centro dinâmico do mundo do Ocidente para o Oriente. Né? Não se imaginava, nos anos 90, que, por exemplo, a China poderia ser o centro da manufatura mundial, né? Em que os Estados Unidos teriam, na verdade, uma série de dificuldades de produzir internamente aquilo que, no passado, eles eram os principais produtores. Né? Ao mesmo tempo, relacionado nesse tema, né, nós estamos observando que há uma disputa muito grande em relação ao que seriam as forças dinâmicas do mundo ao longo do tempo, na medida em que a concepção de desenvolvimento e visão de mundo que nós temos foi, de certa maneira, montada a partir de uma visão universal construída a partir da Europa, o chamado eurocentrismo. Não é? A nossa visão de mundo, o que a gente estuda na sala de aula, até parece que o mundo começou a partir dos gregos, da filosofia de Sócrates, entre outros autores, Platão. Não é? E nós, obviamente, sabemos que, na verdade, haviam outros filósofos no Oriente, aqui mesmo, né? A história dos que estavam antes de 1500, obviamente, também tinham seus filósofos, a sua visão de mundo, né?
começam agora estudos mais concretos a mostrar, na verdade, que aqui havia no continente americano civilizações, se não mais avançadas, pelo menos em grau muito parecido com o que havia na Europa, né? Recentemente saiu um estudo demonstrando que a antiga cidade do México, né, chegava a ter 250 mil habitantes, aí, por volta de 1500, que era uma população superior ao que havia nas maiores cidades europeias. Né, que o exército Inca, por exemplo, tinha um espaço de domínio que rivalizava com o que foi o espaço de domínio do Império Romano. Nós conhecemos quase nada da nossa história, digamos assim, das tradições dos nossos países aqui na América Latina e Caribe, América do Norte, de maneira geral. Então, isso, na verdade, nos coloca numa perspectiva diferente daquela que a gente tinha até então, porque nos últimos 500 anos, de certa maneira, desde o sistema colonial europeu ao que acontece no capitalismo, a partir da Inglaterra, posteriormente dos Estados Unidos, nosso olhar foi sempre um olhar muito ocidental e geralmente para o norte, seja para a Europa, seja para os Estados Unidos. Ou seja, nossa forma de conexão é a perspectiva do Atlântico, atlanticismo. Né? E nós estamos hoje observando, pelo menos desde 2009, que o principal parceiro comercial do Brasil é a China e que cada vez mais ganha importância as conexões comerciais, não mais pelo Atlântico, e sim pelo Pacífico, e que está em curso já de outros tempos, de outros governos, mas agora no governo atual, uma grande perspectiva de integração sul-americana, seja por via de ferrovia, fluvial e rodovia, a integração do Brasil com vários países latino-americanos e com os portos do Pacífico. Ou seja, coloca um horizonte para o Brasil de um país bioceânico, certo? Isso é uma perspectiva nova. E este movimento está, de certa maneira, reposicionando o Brasil internamente, né? Porque nesses últimos 500 anos, o olhar sempre, em geral, foi para o Oceano Atlântico, e isso fez com que todo o movimento de urbanização do Brasil se concentrasse fundamentalmente nas regiões litorâneas. Ainda hoje, 70% dos brasileiros residem a não mais do que 200 quilômetros do Oceano Atlântico. 70% dos brasileiros, e que estavam situados em regiões que eram as mais dinâmicas pela outrora industrialização, pela expansão das metrópoles brasileiras, né, que concentravam o que haviam de empregos e oportunidades melhores. Agora, com o que aconteceu com a desindustrialização, por exemplo, essas regiões perderam dinamismo e passaram a concentrar uma massa da população que, de certa maneira, sobra, porque não há as atividades melhores em termos de ocupação e de trabalho e renda. E aí nós vemos movimentos que não são tão novos, mas movimentos que disputam, na verdade, espaços através do banditismo social, através do fanatismo religioso, que estão disputando essas regiões e áreas que muitas vezes até estão sob domínio do próprio crime organizado. De outro lado, nós temos 30% da população que reside em áreas de baixa densidade demográfica, mas que são cada vez mais as áreas dinâmicas do país. Se nós olharmos do ponto de vista do comportamento do produto interno bruto por município, ou mesmo por estado, os municípios, os estados mais dinâmicos não são os das regiões litorâneas, são, ou parte deles, o interior de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, e pegando uma parte grande do centro-oeste até o norte do país, reúne cidades com dinamismo cuja a taxa média de expansão do PIB varia de 5% a 6%, 7%, uma espécie de China no Brasil. Tá certo? E são regiões vinculadas muito mais à produção para exportação. Pouca conexão, inclusive, com o mercado interno. Né? Então, é uma mudança profunda no país. Estamos diante de uma situação em que a maior parte da população está cada vez mais concentrada em regiões de baixíssimo dinamismo econômico, né? Onde se expande e se mantém, na verdade, uma massa que sobra a dinamicidade do capitalismo e outra região que, inclusive, falta mão de obra, que se apoia em imigrantes, enfim, algo que a gente desconhecia até então. Né? É importante também considerar, né, de certa maneira, não é, o que está acontecendo com a população brasileira, porque nós estamos diante de uma mudança espetacular em relação à trajetória
nacional. Ou seja, o Brasil passou longo tempo na sociedade agrária com um crescimento muito baixo da população. Não porque as famílias não tinham filhos, mas era muito difícil sobreviver, né? A taxa de mortalidade infantil muito alta, sobreviver após 5 anos era, de certa maneira, um desafio enorme para os brasileiros, não somente brasileiros, mas como estão falando do Brasil, né? Mas é com a sociedade industrial, a partir de 30, com a criação, construção das políticas públicas na área da saúde, eh, na área da educação, mudanças culturais, padrão de higiene, etc., que a população brasileira ganha um salto muito importante, significativo, e que cada ano tinha mais brasileiros, uma pressão enorme nas cidades, deslocamento do campo para a cidade, uma pressão por escola, por habitação, uma pressão de políticas públicas muito acentuada, né? O que está acontecendo é que, nesses últimos 30 anos, o Brasil vem acompanhado de uma redução bastante acelerada da taxa de fecundidade. As mulheres vêm tendo cada vez menos filhos no Brasil. Isso é uma descrição, inclusive, que não é somente brasileira, mas que aponta por uma trajetória muito diferente do que nós vínhamos até então. O próprio IBGE trabalha com projeções que indicam que a partir da década de 2040, ou seja, daqui a 15 anos, né, haverá um decréscimo absoluto na população brasileira caso não mude a política demográfica, né? Por quê? Porque possivelmente entraremos na década de 2040 com mais brasileiros morrendo do que nascendo. Então, isso que impacto tem, né, do ponto de vista das decisões de políticas públicas, né? É muito comum no Brasil de hoje os prefeitos optarem, inclusive, por fechamento de escolas. O Brasil é um dos países que se destaca no mundo por fechar escolas, né? A estimativa do censo escolar realizado pelo INEP é que nesse primeiro quarto do século XXI, o Brasil tenha fechado 50 mil escolas, né? Uma grande parte no campo, inclusive, mas também nas cidades. Isso é bom ou é ruim, né? O que temos a dizer sobre essa perspectiva de fechamento de escolas? Será que não seria uma oportunidade para, com menos aluno, melhorar a qualidade, o ensino integral? Bom, do ponto de vista da racionalidade do gasto, se justifica fechar escola, reunir os alunos numa escola maior, né? Bom, isso está sendo feito do ponto de vista da ausência de uma discussão sobre para onde nós estamos indo, né? Porque, evidentemente, que nessa perspectiva abre-se a oportunidade também de se pensar não somente a escola para as fases mais precoces da vida, ou seja, escola só para criança, adolescente e, no máximo, aqueles jovens que chegam à universidade. Será que nós não poderíamos ter escola para a vida toda, num mundo tão complexo que vivemos hoje, com pessoas com mais idade, não poderiam continuar estudos sobre outras perspectivas, que não sejam apenas para a ideia do trabalho, não é? Como em geral se estabelece na perspectiva educacional, ou seja, a educação ela é obviamente muito mais do que uma porta de ingresso para o mercado de trabalho, né? A educação tem outra perspectiva do ponto de vista civilizatório. Nesse sentido, portanto, tem a ver com a alteração na trajetória demográfica do país, né? O que temos a dizer por um processo de envelhecimento, né, que altera basicamente a relação familiar, pessoal, inclusive com políticas públicas, né? O envelhecimento da população num país que tem grande dificuldade de mobilidade, por exemplo, um país em grande parte das cidades não tem calçadas, né? Um sistema de transporte muito ruim do ponto de vista urbano, de maneira geral, né? E pessoas com mais idade têm dificuldade de deslocamento, né? Que tipo de política pública nós temos a oferecer em relação a essa questão crescente do Brasil, que é o processo de envelhecimento? Qual o impacto na formação dos profissionais de saúde, né? Talvez cada vez menos médicos preocupados com a formação para crianças, mas médicos preocupados com o segmento populacional de mais idade. Ou seja, isso tudo tem a ver, na verdade, com um horizonte diferente pela qual nós estamos vivendo, tá? Bom, penso também que nós temos outros aspectos relacionados à questão das transformações no Estado, não é? Até a Revolução, a Guerra dos 30 Anos, né, no Acordo de Westfália,
né? Quando, na verdade, o Estado Nacional passa a assumir a responsabilidade pelas decisões de um conjunto de governança de populações e territórios, não mais dependia da igreja, né? O sentido de que o grande cartório do mundo era a Igreja Católica, né? Quem tiver oportunidade, ir até Roma, não somente para ver o Papa, se quiser, mas tem uma sala que é a sala dos mapas, né? Que era a sala dos mapas do século XIV, XV, XVI, ou seja, a definição de quem era aquele território descoberto, etc., passava pela igreja. E isso vai ser superado a partir, então, de 1648, não é, em que há um espaço novo, que é o espaço dos Estados Nacionais. Não é? E até 1945, quando se fundamenta as Nações Unidas, no mundo não havia mais do que 50 países, 50 estados nacionais nesse sentido. E o que nós temos de 1945 para cá é uma quase, praticamente, uma multiplicação por 4 o número de países. Alguma coisa em torno de 200 países, nas Nações Unidas são 192 oficialmente reconhecidos. Mas o que eu quero chamar a atenção é que nós estamos vendo, diante da era digital, um fortalecimento, na verdade, de 2 tipos de atividade privada, que são a organização através de empresas que lideram e conduzem as tecnologias, chamadas Big Tech, grandes corporações, né, de geração de tecnologia, de informação e comunicação, e, de outro lado, as grandes empresas produtoras no campo da biotecnologia, sobretudo fármacos, né, nesse sentido. Esse poder dessas grandes corporações, na verdade, se colocam numa situação superior, não é, ao PIB de vários países. Então, nós estamos tendo poucas e grandes empresas com uma força econômica e também cada vez mais políticas, porque são empresas privadas que começam a interagir não apenas no campo da atividade econômica, mas também no campo político, no campo da guerra, não é? A Starlink, por exemplo, tem um papel ali meio decisivo na guerra da Ucrânia e da Rússia. Não é? Então, o que eu quero chamar a atenção é que essas grandes corporações também passam a questionar o poder do Estado, o poder das decisões da população. Né? Hoje, é cada vez mais difícil falar em eleições nacionais, porque as eleições dos países sofrem interferência externa, especialmente de grandes empresas estrangeiras, ou seja, nós estamos falando aqui de uma questão muito importante, que é o tema da soberania nacional. Né? É possível haver soberania num país cujo as informações da população estão concentradas em maior quantidade e qualidade em empresas estrangeiras? Certo? Essas grandes corporações têm mais informação que o próprio IBGE, têm mais informações que o presidente da República. O IBGE, para contar os brasileiros, né, em 2022, ele foi a 90 milhões de domicílios do país. 90 milhões de domicílios. Né? Isso, um esforço enorme, com 180 mil recenseadores para fazer toda esta operação. Né? E, após ter coletado os dados, tem toda a parte de sistematização, de análise, e daí depois a divulgação para a sociedade. Nós nem conseguimos ainda no IBGE divulgar todas as informações, tá certo? Que estão sendo divulgadas, e esperamos esse ano concluí-las. Né? Mas ao final do dia de hoje, por exemplo, nós todos aqui, pelo menos que participamos de redes sociais, teremos, na verdade, concedido informações que significam um censo diário, né, a partir de decisões que nós tomamos, né, pelas ligações que fizemos, pelas mensagens que enviamos, pelos vídeos que assistimos, pelas contas que pagamos, né, pelos percursos que fizemos de trajetos utilizando um aplicativo, ou seja, uma massa de informações, e que essas massas de informação que são extraídas, não é, elas são, de certa maneira, armazenadas e alimentam máquinas, né, chamada inteligência artificial, que de cada um de nós vai sabendo as decisões que a gente vai tomando ao longo do dia. Bom, todo dia o Márcio levanta a tal hora, usa tal celular, pega tal roteiro, toma não sei o que remédio, ou seja, vai sabendo, na verdade, o nosso comportamento, e com base nessas informações é possível ter uma visão preventiva do que vem na sequência, certo?
Então, essa massa de informação não são nacionais nesse sentido, são passíveis, não é, de ser utilizadas por empresas estrangeiras. Então, a questão da soberania, nesse sentido, ela é absolutamente fundamental. Não é? E, obviamente, que essas grandes corporações, além das informações, elas também vão operando na nossa, não apenas na forma de pensar, mas na forma de viver. Não é? Porque depois de uma certa idade, a gente começa a tomar não sei quantos remédios, quantos fortificantes, tá certo? A gente depende cada vez mais das farmácias, certo? Isso vai permitindo certa qualidade de vida, não é? Mas também a biotecnologia vai alterando a genética, certo? E hoje, cada vez mais se começa a trabalhar com outro tipo de alimentação. Estava lendo recentemente o arroz de vaca que se faz, juntando células, etc. Tem aí uma transformação na natureza e, obviamente, humana, porque as pessoas começam a viver mais por conta de remédios que vão tomando e a dependência dessas grandes empresas. Né? Então, isso é, de certa maneira, aspectos pelas quais se coloca, nos dias de hoje, o tema da nossa soberania. Olhando aqui o tempo, acho que tem mais alguns minutinhos, não tem nenhum controle aqui, mas tá bom, para que a gente possa também ter um diálogo, evidentemente. Penso que nós precisamos agora também, eh, tratando, né, da abertura desse curso, e, obviamente não é um curso meramente descritivo e teórico, mas é um curso que pressupõe um repensar sobre a nossa forma de atuação, não é? A necessidade da teoria, mas que uma teoria que seja também condizente com aqueles que acreditam que é possível transformar a nossa sociedade. Não é? Precisamos pensar, na verdade, se a nossa perspectiva, não é, num horizonte pós-capitalista. Não é? Porque de certa maneira, é necessário reconhecer que, a partir da virada dos anos 1980 para os anos 90, o capitalismo brasileiro, tá certo, se transformou cada vez mais em algo para poucos. Na década de 1980, por exemplo, nós podíamos dizer que quase 70% das ocupações no Brasil dependiam de atividades tipicamente capitalistas. O que é uma atividade tipicamente capitalista? É aquela que só funciona porque tem lucro. Se não houver lucro, não se contrata mais pessoas. Ou seja, o investimento da manhã, que é o emprego, depende, na realidade, da existência do lucro. Então, nós tínhamos alguma coisa como quase 70%. De cada 10 ocupações, quase 7 eram ocupações vinculadas a atividades tipicamente capitalistas. O que nós temos hoje com os dados disponíveis, não é, apontam que o emprego capitalista não chega mais a 50% do total das ocupações. Ou seja, cresceu. Na verdade, são ocupações vinculadas a atividades de sobrevivência, né, e economia popular, economias de pequenos negócios, em que as pessoas, na verdade, obviamente, buscam uma receita maior que a despesa, mas não tem uma estratégia de mercado capitalista em si, é uma estratégia de sobrevivência e que ele quer, obviamente, ter um excedente, e emprega pessoas, mas um excedente para minimamente sobreviver. Certo? Nós estamos falando hoje de 40% das ocupações no Brasil estão vinculadas a essas atividades, certo? E, obviamente, que essa restrição do ponto de vista do funcionamento do capitalismo no Brasil, não é, nos exige repensar se as políticas públicas têm que ser as políticas públicas de fomento ao capitalismo. Certo? Pensar a industrialização a partir da grande empresa capitalista sempre? Ou é possível pensar, não é, o dinamismo da atividade econômica com outra perspectiva? Certo? É algo que nós precisamos pensar, porque isso significa uma revisão das políticas públicas que nós estamos hoje. Né? Será que a economia popular depende da moeda nacional, do Banco Central, ou temos experiências, não é, com crédito social, com bancos comunitários? Certo? É absolutamente importante, portanto, reconhecer que nesta forma de funcionamento do capitalismo, não é, o processo de exclusão é muito maior do que fora no passado. E essa realidade, nesse sentido, ela nos leva a considerar, tá certo, que para manter, né, país minimamente coeso, foi necessário que o Estado
alterasse o seu padrão de funcionamento até então, até os anos 80, um Estado fortemente empresarial, né, para um Estado cada vez mais assistencial. Em 1985, o Brasil tinha cerca de 2,7% de sua população dependendo de transferências de renda, transferências governamentais, né? Fundo público, que era o que havia ali de política social do regime militar, que veio do regime militar. Né? Previdência, naquela época. Acontece que, com a transição democrática, com a Constituição de 88, com a luta social que ocorre a partir de então, nós temos uma expansão de políticas de cuidados, de garantia de renda, a tal ponto que hoje nós chegamos a ter cerca de 40% da população dependendo de transferência de renda. Certo? Isso é uma massa de pessoas que depende da transferência de renda pública. Isso é bom? Claro que é bom, porque, do contrário, pessoas que estariam numa situação de extrema pobreza, né? Um problema de fome, etc. Mas o fato concreto é o seguinte, que haver tantas pessoas dependendo do orçamento público é que não há dinâmica econômica capaz de oferecer oportunidades decentes de ocupação. E isso, eu diria assim, o Estado assistencial vem cada vez mais atendendo aquela parte sobrante da população que não é rebelde, que vai aceitando, na verdade, essas condições para poder sobreviver. Porque a parte da população que é menor, que é sobrante, mas é rebelde, há um outro lado do Estado, que é o Estado policial. O Estado da prisão, da violência, da morte. Nós tínhamos, em 1990, o Brasil tinha 90 mil presos. Hoje, os dados nunca são tão precisos, mas há uma indicação que nós temos quase 900 mil presos. Certo? Uma das maiores populações carcerárias do mundo. Né? Isso é a população, essa força de trabalho, tá certo? Que, enfim, rebelde, não aceitou, então você é preso, tá certo? E tem aqueles que morrem, que são assassinados. Um país que também entre 40 a 50 mil assassinados por ano. Se a gente soma isso de 1990 para cá, o Brasil assassinou 1.500.000 brasileiros. Então, esse é um pouco a realidade pela qual me parece importante, né, passarmos a entender, não é, que o futuro não é um futuro que depende desse tipo de capitalismo que nós temos hoje. É um capitalismo para poucos. É que a população não cabe. Tá certo? E, obviamente, a democracia é fundamental para poder viabilizar alternativas, não é, digamos assim, de atender, não é, as emergências que vão sendo postas, mas a preocupação fundamental é qual é o horizonte que nós podemos oferecer, que não seja exclusivamente a perspectiva de um capitalismo que depende hoje de cada vez menos pessoas, certo? Como trabalhar com esse novo horizonte? O que temos a dizer para 40% da população que não se encaixa na perspectiva capitalista? Certo? É a economia solidária, são ações voltadas, não é, para o desenvolvimento local, perspectivas que se abrem do ponto de vista de um outro sistema bancário que não seja o montado em grandes bancos, né? Bancos comunitários, temos mais de 100 bancos comunitários no Brasil. Qual é a política para esse tipo de dinamismo? Que hoje emprega 40% da população. Certo? E que vai misturando igreja, crime organizado. Qual é a presença do Estado nesse sentido? Né? Porque se não tem Estado, outras formas de organização da sociedade se estabelecem. Né? Euclides da Cunha dizia, ao final do século XIX, né, que as restrições que o capitalismo nascente daquela época oferecia foi criando, na verdade, outras formas de organização da sociedade, que foi basicamente a experiência de Canudos, por exemplo. Não é? A segunda maior concentração humana na Bahia, depois de Salvador, era em Canudos. Né? Cerca de 25 mil pessoas viviam organizadas em torno de um fanático religioso. Né? E, de outro lado, uma massa de pessoas sobrantes daquela época seguiam o jagunço, virgulino, lampião, né? Que iam invadindo fazendas. Enfim, são outras formas de organização da sociedade. Tá certo? O salto do projeto dos tenentistas, se quisermos, dos modernistas
na década de 1920, não é? Foi justamente criar a perspectiva de que seria possível esta massa sobrante ser integrados através do trabalho e esse trabalho com direitos, né? A visão, digamos assim, de Getúlio foi de transformar o Estado, que até então era o Estado violento, o Estado que atuava contra o sindicato, etc. e tal, num Estado que hoje que passou a ser o garantidor de direitos sociais inimaginados, férias, feriados, né, salário mínimo, etc. Isso foi, de certa maneira, uma utopia, né? Quando a CLT, criada em 1943, segundo o censo demográfico 1940, o primeiro que o IBGE fez, havia apenas 10% da população em condições de ter acesso aos direitos sociais e trabalhistas, porque a massa da população vivia no campo, né? E a revolução lá, contra a revolução de 32, na verdade, se opôs à possibilidade desses direitos sociais e trabalhistas serem difundidos no campo, tá? Só que, na verdade, ali tinha uma ideia de projeto, desenvolvimento, etc., que, enfim, 50 anos depois, na verdade, o Brasil atinge um ponto em que você tem 50% dos ocupados assalariados com carteira assinada no país. Qual que é o final dos anos 80 para cá? O que nós temos é um estancamento do assalariamento formal. Certo? Em 1980, nós tínhamos 50% dos ocupados recebendo com carteira assinada. Hoje, em 2024, depois de ter caído, está recuperando, evidentemente, mas hoje nós temos 48% da força de trabalho com carteira assinada. Ou seja, está uma estagnação nesse sentido. E o que temos a dizer para esse outro restante? Era possível motivá-los? Eu não, mas se a gente conversasse isso, pesquisa lá nos anos 70, com alguém que trabalhava informalmente, vendia cachorro-quente, o que aconteceu? Ah, eu não estudei, eu não me preparei, então não tenho carteira assinada, mas o meu filho está estudando, vai ter carteira assinada, ele vai ser um cidadão. Tinha essa imagem, não é? Esse horizonte de expectativa de ascensão, de mobilidade. Tá certo? Como dizer isso hoje, enquanto você está com praticamente 40 anos de estagnação do assalariamento? Sobe um pouquinho, desce, mas o que dizer, o que mobilizar essa outra parte que ficou de fora? Qual é o nosso projeto? Contam que Eric Hobsbawm, historiador inglês, teria vindo no final dos anos 1980 aqui para o Brasil e teria tido uma reunião com o sindicalista Lula, ex-presidente, nosso presidente. E aí o Érico teria dizer, olha, para mim é uma satisfação enorme estar diante de um líder de um país como o Brasil, né, que tem a maior parte da sua população informais. Então eu gostaria de saber desse líder qual é a proposta para os informais. Eu acho que depois desse tempo todo, nos coloca isso. Como engajar esta massa que hoje é sobrante, né? Então, é óbvio que ali nos anos 80, na formação do PT, nós tínhamos uma imagem que o Brasil seria possivelmente teria como horizonte o que aconteceu na Europa, as lutas sindicais, o contrato coletivo de trabalho, o estado de bem-estar social. Havia aquela visão de que a Europa, o que aconteceu na Europa poderia ser, porque o Brasil continuaria a industrialização, continua ampliando a sua classe trabalhadora e assim por diante. Mas isso não é verdade. A Europa, os Estados Unidos não são mais referência para nós. Até porque estamos vivendo uma situação, não é, que não os coloca como protagonismo. O que temos, portanto, para olhar esse novo horizonte? São dúvidas, evidentemente. Não é? O papel de um curso não é de oferecer respostas. Certo? O papel de um curso é chamar atenção, não é, para um tipo de perspectiva que é possível se ter olhando a realidade a partir de uma visão teórica, mas obviamente, aqui estamos querendo chamar a atenção de que a teoria, as visões que se tinham até então, não é, estavam muito mais conectadas para uma sociedade que deixou de existir. Então, nesse momento, me parece absolutamente favorável a gente ter muita humildade e dizer que nós não temos muito bem, não é, apresentar uma receita, mas precisamos reconhecer que o ponto de partida pelo qual nós nos encontramos, ele exige uma reflexão que a Fundação Perseu Abramo, em parceria com a Unicamp, não é, estão dispostas a, aqui, de forma muito humilde, trazer para um debate, né, para uma reflexão coletiva, porque me parece que o futuro
não é? Para existir, ele pressupõe a gente ter uma imagem de onde nós queremos chegar. E para chegar lá, nós temos que sair, temos que saber onde estamos. Vou ficar por aqui para ver se temos questões, dúvidas, considerações, críticas. Obrigado.